Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. E o tema da aula de hoje é filtros. Filtros nada mais é do que você filtrar a sua base de dados dado uma necessidade específica. Bom, vamos na prática. Temos aqui a mesma base de dados da aula classificar, e eu usei propositalmente porque eu vou diferenciar o que é classificar e filtrar. Lembrando que aqui, caso queiramos classificar em ordem alfabética, usamos o comando classificar. Lembra? Aula passada? Como eu já fiz aqui, repare que os tipos de sorvete já estão classificados em ordem alfabética, começando com casquinha, massa e picolé. Bom, mas e se por um acaso quisermos somente o tipo de sorvete casquinha? Vamos aqui ao título da nossa base de dados que queremos filtrar, clicamos nele, depois página inicial, no grupo edição e no botão classificar e filtrar e selecionamos filtro. Assim que selecionamos filtro, repare que cada título da nossa base de dados recebe um botãozinho. Isso indica que o filtro está ativo aqui. Bom, vamos supor que queremos de fato só apresentar casquinha na nossa base de dados. Clicamos aqui nesse botão do filtro e aparecerá essa tela nova com os 3 itens primeiros referente à classificação da aula passada e agora de filtro. Bom, nessa área existem todos os itens nessa nossa base de dados, casquinha, massa e picolé. Se por um acaso nessa nossa base de dados tiver só um item picolé ou 1 milhão, não importa. Aqui ele aparecerá somente uma única vez. Bom, para selecionar casquinha, desselecionamos tudo ou manualmente até sobrar somente casquinha. Reparem. Bom, dando o OK aqui embaixo, repare que a nossa base de dados agora só apresenta os itens relacionados com casquinha. Mas a nossa base de dados está inteira. Os outros itens não sumiram, nós não quebramos ou atrapalhamos a nossa base de dados. E como saber disso? Bom, existem 2 índices visuais aqui que o Excel mostra para a gente. Primeiro, nos títulos da nossa base de dados, tanto estado, tipo de sorvete, sabor e vendas, existem esses botõezinhos. Mas aqueles que estão de fato sendo usados como filtro possuem um logo de um filtro, parece um funilzinho aqui, ok? Bom, como ele está aparecendo aqui, quer dizer que já há um filtro. O outro índice visual que o Excel nos apresenta é justamente na divisão de linhas. Repare que entre uma linha e outra há uma linha bem fininha, cinza, entre o 8 e o 9, por exemplo. Mas entre o 11 e o 30, reparem que há 2 linhas. Isso significa que aqui há, entre esse espaço, uma parte da nossa base de dados que foi oculta pelo filtro só para mostrar aquilo que nos interessa. Para voltar à nossa base de dados, temos 2 opções. Primeiro, selecionar tudo e dar o OK, ou, voltando aqui para a parte inicial, temos a segunda opção, que é ir novamente em classificar e filtrar e colocar limpar. Ele limpa o filtro e já temos a base de dados novamente. Mas existem outras formas de você usar o filtro. Por exemplo, clicando aqui o filtro novamente, vamos a filtros de texto, que é um filtro mais específico do que simplesmente aqui. Quando temos uma base de dados muito grande, isso é bem útil, mas como as bases geralmente são pequenas, podemos nos balizar aqui, normalmente. E clicamos aqui em inúmeras possibilidades. Em igual a, nessa janela que abre, temos essas opções. Igual a, diferente de, maior de e etc. Como escolhemos igual a,
já vem aqui igual a, e é o que queremos? Bom, aqui o Excel já separa o que existe de possibilidade dentro dessa coluna na nossa base de dados. Como queremos, só picolé, damos o OK e pronto. Repare que, na verdade, essa parte é uma variação dessa que fizemos manualmente, só que um pouquinho mais refinada. Por quê? Podemos colocar diferente de, por exemplo, o que é diferente de massa. Dando OK, repare que só temos agora, visivelmente, picolé e casquinha. Tudo que é aquilo que é diferente do item massa, que foi oculto. Lembrando aqui novamente, repare, entre a linha 10 e a 21, existe essa divisão dupla que nos indica que há aqui uma parte oculta na nossa base de dados. Bom, limpando aqui, existe esse botão para limpar o filtro, tipo de sorvete. Existem também outras possibilidades que estão ocultas. Por exemplo, filtrar por cor. Vamos fazer aqui um exercício simples. Selecionar somente o sabor morango. Então, desselecionamos tudo, colocamos morango e clicamos em OK. Bom, agora, como só aparece em morango, vamos pintar essa parte da nossa base de dados de uma cor parecida com morango, um vermelho, um rosado. E repare que aqui existem toda a base de dados, mas só um item está sendo filtrado, que é aquele que aparece com o filtro. Limpando esse filtro, temos aqui a nossa base de dados. Repare que só aquilo que é morango está pintado. Se viermos em outro título de classificação, por exemplo, no estado, selecionamos o filtro, agora sim aparece essa opção de filtrar por cor. Existem duas opções. Sem preenchimento, que é aquilo que está em branco, ou seja, sem preenchimento. Então, repare que aqui não há o sabor morango. Ou filtrar pela cor vermelha. Então, só temos aqui o morango. E repare que a cada vez que nós incrementamos uma cor, ela irá aparecer nessa parte de filtrar por cor. Vamos aqui colocar chocolate, fazer a mesma coisa que fizemos com o morango. E colocar aqui uma cor, um tom de marrom. Esse aqui não é o perfeito, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos limpar o filtro aqui. E temos aqui morango na cor vermelha e chocolate na cor marrom. Então, se vamos aqui em qualquer filtro nos títulos da nossa base de dados, selecionamos o filtro e temos agora duas cores para selecionar. Selecionando a cor marrom, temos o chocolate, assim como a vermelha, temos o morango. Uma dica interessante, que é muito usual para quem demora muito tempo no Excel, é exatamente os atalhos de teclado. Caso você não queira usar o mouse para ir mais rápido em suas tarefas usando o Excel, essa é uma dica valiosa. Usando aqui os teclados, as setas direcionais do teclado, vá até o título da base de dados que te interessa, por exemplo, sabor. Use o botão Alt do teclado. Repare que há duas teclas Alt no teclado. À esquerda da barra de espaço, o Alt, e à direita da barra de espaço, o Alt GR. Utilize o Alt que está à esquerda da barra de espaço. Pressione Alt e aperte a seta para baixo. Bom, aqui já usamos essa tela do filtro sem clicar no mouse. Com a seta direcional do teclado para baixo, podemos ir nas opções. Para selecionar o que queremos, no caso aqui creme, clicamos aqui onde estamos, clicamos na barra de espaço para desselecionar o item, iremos até onde queremos, creme, clicamos em
barra de espaço e em seguida Enter. Tudo isso sem usar o mouse. O que com o tempo você irá perceber que é muito usual. Para voltar e limpar o filtro, novamente, selecione o título da base de dados que você queira, pressione Alt, segure e seta para baixo. Agora abrirá o filtro novamente, as opções de filtro, e clique em limpar filtro de sabor. É isso aí. Essa foi a parte teórica de filtros. E vamos agora aos exercícios 1 e 2 nas próximas aulas. Abraço e até lá!